E aí pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nossa mini aula de hoje, eu vou falar sobre as reações de polimerização. São duas principais, tá? Existem também reações de polimerização por rearranjo, mas na aula de hoje eu vou falar das duas que costumam cair pra gente, que são chamadas de reações de adição e condensação. Vamos dar uma olhada aqui na primeira reação, tá? A reação por adição. Como que a gente identifica uma reação de polimerização, ou seja, a formação de um polímero através de adição? A gente tem que buscar por ligações π, tá certo? Porque na reação de polimerização por adição vai haver a quebra dessa ligação π. Seja numa ligação dupla, numa ligação tripla, tá? Mas tem que ter pelo menos a quebra de uma ligação π. Quando essa ligação π é quebrada, ocorre a junção dos monômeros. Lembra que monômero é a unidade básica de formação do polímero. Monômero, uma parte. Polímero, várias partes, tá certo? Então, uma característica da reação de adição é que você tem que procurar pela ligação π e, segundo, você não vai ter perda de moléculas nessa reação, porque é simplesmente adição, é você adicionar um pedaço a outro pedaço, tá certo? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó, nessa reação de polimerização. Esse aqui, né, é o tetrafluoretileno, tá certo? E o que acontece? Tá vendo que você tem uma ligação dupla entre carbonos aqui? Então, o que vai acontecer? Essa ligação dupla vai ser quebrada, concorda? Só que pensa comigo, se essa ligação dupla vai ser quebrada, o carbono continua precisando fazer 4 ligações, né? Então o que vai acontecer? Vai abrir espaço para uma nova ligação aqui em cada carbono. Então o que você vai ter? Você vai ter isso aqui, ó, C, agora é uma ligação simples, outro C, o flúor que estava aqui em cima, o flúor que estava aqui embaixo, o flúor que estava aqui, o flúor que estava aqui. E aí é comum a gente expressar esse tipo de reação com esse colchete aqui, e a gente coloca essa ligação nova formada para fora assim, desse colchete, significando que a cada N, né, monômeros desse, você vai ter N repetições disso aqui, tá certo? Então você tem o monômero aqui e a representação do polímero aqui, que são várias partes, né, repetição de várias partes, certo? Então lembra, reação de adição ocorre quebra de ligação π. E essa ligação π que vai ser quebrada normalmente vai ser fora do anel aromático, tá? Não vá buscar ligações π entre carbonos nessa situação de anel aromático aqui não, tá bom? Porque essas ligações são bem estáveis por conta de ressonância, tá? Polimerização por condensação. Você vai ter a junção dos monômeros com a eliminação de moléculas pequenas, tá? Dei dois exemplos aqui, chamado de poliéster, a produção de poliéster e de poliamida. Eu quero que vocês observem o seguinte. Agora, os monômeros podem ser diferentes, tá certo? Claro que na adição também podem ser diferentes, tá? Mas é mais comum ser o mesmo monômero na adição. Na reação de polimerização por condensação, é mais comum aparecerem monômeros diferentes. O que a gente vai observar aqui? Tá vendo que esse primeiro composto aqui é um ácido carboxílico e esse segundo composto aqui é um álcool? O que vai acontecer? Esse OH do ácido carboxílico vai reagir com o H do álcool e esses dois aqui vão formar a molécula de... Deixa eu até colocar mais no cantinho aqui. Vão formar a molécula de água, ok? Aí o que vai acontecer? Esse O, que está precisando de uma ligação porque o H saiu, vai se juntar ao carbono que também está precisando de uma ligação porque a hidroxila saiu para formar água. Então você vai juntar esses dois pedaços. Então rapidamente vamos escrever aqui, ó, vai ficar C, dupla O, OH, o anel aromático, certo? Ele vai ficar meio esquisito porque eu estou desenhando rápido. Aqui você vai ter C, dupla O. Aí agora a gente vai reescrever essa parte aqui. Faltou um CH2 e CH2 aqui, tá? Já estou colocando. Aí você vai ter isso aqui, ó. C, O, CH2, CH2. E aqui, OH. Certo? Só que olha só, se esse é um polímero, a gente tem que desconsiderar esse pedacinho aqui, aliás, esses dois pedaços aqui e esse Hzinho aqui, porque a reação continua acontecendo. Então a gente vai deixar em aberto essa ligação aqui do C e essa outra ligaçãozinha aqui do O para formar o polímero. Porque daí é só você juntar outra molécula dessa e jogar aqui e outra molécula dessa e jogar aqui para que a reação continue acontecendo. Por que é chamado de poliéster? Porque houve formação de um éster aqui. E veja, vai formar outro éster aqui, aí juntando outro vai formar outro éster e tudo mais, por isso que é chamado de vários ésteres, tá certo?
olha o caso da poliamida, tá? É a mesma ideia. O OH do ácido carboxílico vai reagir agora com o hidrogênio da amina, para que esses dois formem água, né? Deixa eu colocar minha câmera para cima aqui, ó. Para que eles formem água. Agora, esse N vai se juntar com o carbono para formar o polímero. Então, vamos reescrever isso aqui, ó. Vai ficar isso aqui. Vai ficar só o C dupla O, porque esse OH aqui também vai sair. Aí você tem isso aqui, ó, CH2 4 vezes, C dupla O, N, H, que agora eu estou escrevendo esse pedaço do lado de cá. Aí C2 6 vezes, CH2 6 vezes e NH ficou apertado aqui, com a outra ligação faltando, tá? Deixa eu só puxar aqui para o lado, porque ficou bem apertado aqui para escrever as coisas. Vamos só puxar esse pedacinho aqui mais para cá, assim. Aí já apagar essa ligação aqui, ficou bem porcaria. Vou colocar o Hzinho aqui para cima e vamos colocar aqui a outra ligação do N, certo? Do nitrogênio. Então, fechamos aqui. Você vai ter o polímero, tá certo? Por que é chamado de poliamida? Porque você formou, a partir de um ácido carboxílico e uma amina, você formou o grupo amida, certo? E aqui o grupo éster. Beleza? Então veja, na condensação você tem a eliminação de pequenas moléculas e normalmente ela vai ser a água, tá? Pode ser, por exemplo, ácido clorídrico também, mas é muito comum aparecer na forma de água. Na reação de adição você não tem esse tipo de situação acontecendo, tá? Não há perda de moléculas. As duas são reações rápidas, mas a reação de adição é mais rápida do que a de condensação. Beleza? Essa é a nossa mini aula de hoje. Espero que vocês consigam ir bem, né, nas questões de vestibular. E lembra, adição quebra a ligação π. Condensação, você vai ter que reagir, né, os dois monômeros de modo que ocorra a eliminação de alguma molécula pequena, que normalmente é a água. Tá certo? Valeu, gente!